Bom, boa noite. Hoje a gente começa uma série nova. Nós vamos falar sobre fé. Nós vamos conversar sobre fé a partir do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro que está lá no Antigo Testamento. Então vamos lá para Abacuque. Você que trouxe sua Bíblia, é muito importante que você traga a sua Bíblia nos nossos encontros comunitários, para que a gente vá criando o hábito de anotar, de escrever, de memorizar alguns versículos nos nossos encontros de adoração, e também passarmos o legado para as nossas crianças. Vamos lá para Abacuque, que fica lá no Antigo Testamento. Eu vou dar um tempinho para você encontrar, porque às vezes ele fica lá perdidinho, né? É um livro de difícil acesso, e talvez muitos de vocês nunca leram Abacuque, não sabiam que Abacuque era um livro que estava na Bíblia. Isso é muito bom para nós, porque nós vamos descobrir juntos então sobre esse livro de Abacuque. Eu gosto desses profetas menores, Obadias, Naum, porque todos eles têm muito a dizer para nós hoje no mundo em que nós vivemos. Então, mantenha a sua Bíblia aberta lá no livro de Abacuque. É um livro pequeno, te desafio, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, te desafio ao longo desses encontros a gente ler muito Abacuque, e assim a gente vai refletir durante esse mês sobre a palavra de Deus nesse livro. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nesse domingo, o primeiro encontro, eu vou trabalhar uma visão geral de Abacuque. Então eu preciso definir para você o pano de fundo, para que a gente possa compreender o que acontece nessa mensagem, nesse pequeno livro. Abacuque, ele ministra mais ou menos na mesma época de um outro profeta chamado Jeremias, que também tem um grande livro na Bíblia. Eles são contemporâneos, com muita probabilidade, eles provavelmente são amigos, é uma probabilidade alta, eu não posso certificar e dizer aqui para você que eles eram amigos, mas eles são contemporâneos. Abacuque, ele está trabalhando muito, porque ele está num momento delicadíssimo da história do povo de Deus. Antes do seu trabalho havia um rei chamado Josias, e você encontra a história desse rei lá no livro de 2 Reis, capítulo 25, você vai encontrar a história desse rei Josias, um rei que fez o que era bom diante de Deus. No seu reinado houve uma reforma ali no templo, e as escrituras elas são descobertas. O livro da lei, a Torá, é descoberto em meio a essa reforma. Isso quebranta o coração desse rei. Ele se apaixona por Deus ao ler a Bíblia, ele é convencido do seu pecado, e a partir disso ele confia em Deus. Como resultado dessa explosão de amor que ele teve com Deus na sua própria vida, há uma renovação na história de toda a nação, há um reavivamento na história do povo de Deus. E através do reinado de Josias, pelo seu amor a Deus, pela sua fidelidade a Deus, Deus também foi muito gracioso com a vida do rei, com a vida da nação. Eles tiveram uma temporada maravilhosa de prosperidade, de bênçãos. Mas assim que Josias morre, os corações das pessoas começam a ficar endurecidos e frios. Há um descendente que se volta para o pecado, que se volta para a morte, e consequentemente a nação já se desvia dos caminhos de Deus, e ela já começa a se corromper e entra num estado de descrédito. Essa é a estação, essa é a temporada em que Abacuque começa a escrever. Esse é o momento em que Abacuque e Jeremias são chamados para falar, e é geralmente assim que os profetas falam. Os profetas, eles precisam denunciar o pecado, os profetas precisam chamar as pessoas de volta para Deus. E hoje a atividade profética é da comunidade, essa é uma atividade nossa. A igreja precisa ter voz profética, a voz de denunciar o que está errado nesse mundo corrupto e de chamar as pessoas para voltarem para Deus. Essa é a nossa função. Então é assim que um profeta trabalha, chamando ao arrependimento e à fé. E Abacuque tem um ministério peculiar, porque o seu livro é diferente, é menos sobre proclamação para a nação. E quando você começa a ler o livro de Abacuque, é mais sobre um diário dele conversando com Deus, entre um homem e o relacionamento com Deus. E é interessante porque começa com Abacuque questionando Deus. Deus, como assim? Não é por aí. Eu não estou entendendo os seus planos.
Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Deus, isso não me parece justo. E aí Deus responde para ele, e Abacuque ainda continua falando, parece que eu não gostei. Então é interessante, porque esse livro é muito prático, é uma compreensão muito perspicaz do relacionamento de Deus com o homem, do relacionamento de Deus com o profeta, com as pessoas individuais. Então o meu desejo é que eu e você, a gente possa, ao longo dessa série, ler Abacuque nessas semanas, para a gente se familiarizar com a mensagem. Porque o livro ele é colocado de uma maneira simples. Como assim simples? Vou te explicar. Começam com Abacuque lamentando contra Deus, lamentando para Deus. E alguns de vocês podem se relacionar com isso. Ele está falando para Deus, falando, Deus, eu não estou gostando do jeito que as coisas estão. Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Então ele quer que Deus faça alguma coisa. Então Deus responde basicamente para Abacuque dessa maneira, Abacuque, melhor você ficar calado, porque eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim, eu tenho um plano. Então Abacuque lamenta de novo e diz, mas Deus, o Senhor, eu quero saber esse plano, como que vai ser isso? Aí Deus conta o plano, e Abacuque volta para Deus e diz, mas eu não gostei disso daí, eu não estou gostando do jeito que você vai fazer, então Deus, como é que você vai fazer agora? Eu preciso saber. Então Deus responde, eu já não te disse antes? Que tal você ficar quieto e confiar em mim? Aí Abacuque tem essa ideia genial no capítulo 3. Ele entende, ok, eu vou me calar e eu vou confiar em Deus. Então, basicamente, esse é o livro inteiro de Abacuque. É simples, é um diálogo. O que você está fazendo, Deus? Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Mas você tem certeza? Fique quieto, cala a boca, Abacuque, eu tenho certeza. Não sei não, hein, Deus, acho que eu não estou gostando dos seus planos. Eu sou Deus, fique quieto e confie. E aí termina com, ok, Deus, eu vou me calar e vou confiar. Um livro extremamente simples, mas muito precioso, porque é uma série de conversas. E o curioso é que Abacuque pergunta, mas Deus, qual que é o plano? Qual que é o teu plano? E muitos de nós temos exatamente esse problema. Nós queremos saber, Deus, apenas fala para mim, o que o Senhor está querendo fazer na minha vida? E Deus fala, olha, acho que você não vai querer saber. Não, mas eu quero, Deus, revela para mim. E Abacuque é informado do plano de Deus. E depois nos próximos encontros da série você vai ver que Abacuque acaba desejando nunca ter sabido dos planos de Deus antes da hora. Abacuque clama, nossa, mas esse mundo é um lugar terrível, o que você vai fazer, Deus? Me revela esse plano. E Deus diz, sem problema, eu tenho um plano. O plano é o seguinte, eu vou matar todo mundo. Aí Abacuque fala, não Deus, não é bem por aí, não era isso que eu queria ouvir dizer. Daí Deus responde, bom, esse é o plano, você perguntou, esse é o plano. Se você não quiser saber, não pergunta, ok? A gente é muito parecido com Abacuque, não é verdade? E essa interação de Abacuque com Deus que acontece nesse livro, que é muito prático. E o grande tema que percorre o livro de Abacuque é fé. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesses 4 encontros, né? É Deus perguntando a Abacuque, você confia em mim, Abacuque? Porque Abacuque está perguntando a Deus, mas Deus, e quanto ao mundo? Deus, o que você vai fazer? Deus, o que vai acontecer com essa situação? E Deus diz, calma, espera um minuto, não me pergunte sobre o mundo, Abacuque, não me pergunte sobre o que eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta sobre você. Não é sobre o mundo, não é sobre mim, Abacuque, é sobre a sua confiança, no que eu estou trabalhando no mundo. Você confia em mim? E Deus inverte o questionamento. Ao invés de Deus ser questionado ou questionar a situação do mundo, Deus fala, você confia em mim? Ei, Abacuque, tem um detalhezinho aqui que eu acho que você não percebeu. Deus dizendo, eu sou o único Deus, eu sou o Deus verdadeiro. Então é pegar ou largar, você que sabe, não é o que você deseja, não é sobre o seu caminho, mas é sobre o meu caminho, sobre os meus planos. E Abacuque então tem que aprender a confiar em Deus. Por isso que eu gosto desse livro, porque o tema é fé. Confie em Deus. O que é fé? Confiar em Deus, mesmo quando você não está conseguindo compreender, mesmo quando as coisas estão fora de eixo, quando você não entende o que Deus está fazendo. E você luta contra os seus desejos, você luta às vezes com o posicionamento de Deus, com a vida das pessoas ao redor. Esse é o grande dilema da fé, esse é o tema da fé. Então lá em Abacuque, no verso 2:4,
A gente vai ficar nessa noite nesse pequeno verso, que é o tema central do livro de Abacuque, e eu vou projetar aqui, diz o seguinte: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Antes de a gente entrar nesse verso bíblico, eu preciso definir fé para você. Os reformadores, nossa igreja presbiteriana é uma igreja reformada, ela tem uma tradição histórica, ela tem uma tradição da reforma, e os reformadores, eles definem a fé como 3 coisas interrelacionadas. Eu preciso explicar isso para você nessa noite. O primeiro aspecto da fé é o conhecimento. A fé, ela precisa de um objeto. A fé, ela precisa de algo que seja definido pelo conhecimento. Você precisa de um conhecimento verdadeiro. Você precisa da verdade. Por isso que as pessoas estão perdidas nesse mundo, porque o conceito de verdade foi distorcido pelo relativismo, onde não há mais verdade absoluta, onde tudo é relativo. Mas o ser humano necessita de um objeto de conhecimento. E uma vez que você recebe a verdade, e a verdade está descrita nas Escrituras, e a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus, e Cristo Jesus é absoluto. O ponto das Escrituras é Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdade. João 15, verso 1, ele diz. João 17, verso 17, Jesus, na sua oração para os discípulos, diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Isso é muito importante para nós. Cristo Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Isso é conhecimento. Então isso é muito importante. Nós precisamos de algo, de um objeto de conhecimento. Cristo Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. O segundo aspecto, se a gente tem um conhecimento, é a aceitação. A gente precisa compreender isso. A gente não pode resistir à verdade, não combater a verdade, mas receber a verdade. Aqui está um Deus, o seu nome é Jesus, as Escrituras revelam quem Ele é, as Escrituras são reais. Aceite. Aceite. E então o terceiro movimento da fé é confie. Há uma diferença entre aceitação e confiança, porque a confiança é viver a proposta de vida esperando e seguindo Cristo Jesus revelado nas Escrituras. Então a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança nele, e então nós vivemos como se ele fosse Deus e como sua palavra fosse verdade, porque ele é Deus e a palavra de Deus é verdade. Isso é fé. Eu não tenho tempo para abrir aqui um estudo sobre fé, mas a palavra fé no grego, na literatura paulina, é pistis. E pistis, ela tem tanto um aspecto ativo quanto um aspecto passivo. O aspecto passivo é você ser leal, é você ser fidedigno, é você ser fiel. Mas o aspecto ativo é você colocar a sua confiança em algo, é você ter a fé, é você sair também para confiar e pôr a sua esperança em Cristo Jesus. Agora é importante, porque isso é fé. Você conhecer, aceitar e viver. A confiança é vida. Isso é muito importante, porque se a sua fé não vai até os lugares onde haja implicações da sua vida, e são vários aspectos onde nós temos implicações, seja na sua sexualidade, seja no seu relacionamento, seja na sua dieta, seja no seu orçamento, seja na sua boca, seja no jeito que você se relaciona com as pessoas. Se a sua fé não chega lá, então você não está andando na fé. Você tem o conhecimento, você tem a aceitação, mas você não está andando na verdade. Então a gente precisa andar na verdade. Essa é a cultura judaica rabínica, né? Mentalidade de Paulo também. 2 princípios: o Hagadá e o Halaká. O que é o Hadagá? Hadagá, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou conhecer, eu vou entender, eu vou absorver. Mas junto com o Hagadá, há o Halaká, que significa no hebraico andar na verdade. Então eu pego toda a teoria e aplico. Eu conheço o amor, vou viver o amor. Eu conheço a paz, eu vou ser um agente de paz. Eu entendi que eu tenho que perdoar, então eu vou liberar perdão. Então é conceito e prática, conceito e prática. Então fé
é o caminhar diário na confiança em Deus e na sua palavra, mesmo que você não veja ou que você não entenda o que está vivenciando. Aliás, é aí que desenvolve a fé, não é verdade? Quando você não entende, quando você questiona, quando você briga com Deus. Quantas vezes você já brigou com Deus? Eu já briguei com Deus, não estava entendendo. Falei, Deus, não estou conseguindo entender o que você está fazendo na minha vida. É aí que a nossa fé é desenvolvida. Isso é bom, isso é sábio. Viver na confiança diária em Deus. Por isso, ter informações verdadeiras sobre o caráter de Deus é fundamental para você guardar a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Porque a primeira tentação será resistir à verdade. Essa primeira tentação do pecado é resistir à verdade. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que a verdade vem para a gente e a gente fala, não gosto disso, eu não quero a verdade, porque eu quero viver do meu jeito. Então, geralmente, a resistência a Deus, né, os movimentos de ateísmo, né, o ateísmo não é simplesmente um movimento acadêmico, é um movimento moral. Ou seja, não é questão de definir ou negar a Deus, a questão vai mais além, é que eu não quero deixar de fazer o que eu gosto para servir a Deus. Essa é a questão. Eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu gosto de fazer, eu gosto de viver os meus próprios deuses, os meus próprios desejos. Eu gosto de viver adorando o Deus consumismo. Eu gosto de viver a perspectiva secularista do relativismo. Eu gosto de viver o hedonismo. Eu gosto de buscar o meu prazer acima de todas as coisas. Então eu não quero viver desse jeito. Eu gosto de governar tudo. E aí você se torna o seu próprio falso Deus. Então a gente tem que aceitar o fato de que existe um Deus, e esse Deus não sou eu. Que Ele nos diz o que fazer, e não é eu que digo, Deus, eu quero que você faça tal coisa. Que Ele está no comando. Essa é uma grande verdade. Aceite isso, você não está no comando. Difícil, né? A gente vive uma geração ansiosa. Como eu gostaria de estar no comando, mas eu não estou. É Ele que está. E uma grande coisa que é importante, que Deus é muito mais esperto do que eu. Então Ele tem coisas melhores do que eu acho que é melhor para mim. Então tudo isso significa que a gente tem que sair do banquinho das nossas decisões. Sabe quando a gente começa a sentar no banquinho das decisões e sair para deixar que Jesus sente no banco e Ele comece a decidir as coisas para as nossas vidas e a gente possa confiar e aprender nele. Então, muitos de vocês podem ter muitas informações sobre Deus, mas até o momento em que seja praticada como fé, você não tem transformação. Então a gente precisa praticar, para que a verdade molde os nossos corações. Eu conheci um professor universitário de filosofia, e ele memorizou muitos versículos bíblicos. Eu diria, do Novo Testamento, eu diria que ele tem mais versículos de memória do que muitos cristãos. Porém, ele é um ateu. Então ele tem a informação, mas ele não confia em Jesus. Ele não aplica na sua vida. Então a informação em si é neutra se você não aplica, se você não confia nela. Então quando falamos sobre fé, tudo depende se você vive ou se você não vive à luz das Escrituras. Esse é o nosso grande tema. Então quando nós vamos para Abacuque 2:4, um dos versos mais importantes da Bíblia, que é fundamento para o Antigo Testamento, é fundamento para o Novo Testamento, é fundamento para a teologia paulina, é fundamento, talvez você saiba, você se lembre disso, para a teologia de Martinho Lutero. Lembra? Ele é transformado por esse livro, ele é transformado por esse verso na Reforma, um pequeno verso de um cara chamado Abacuque, que talvez muita gente não conhecia até hoje, mas que agora a gente vai se aprofundar e a gente vai ter o privilégio de conhecer. Então aqui Deus está falando, nessa noite não com Abacuque, nessa noite não com Paulo, e nessa noite não com Martinho Lutero. Deus está falando comigo, com você. Então você não está aqui nessa noite fria por acaso, mas Deus está falando sobre fé comigo, com você. Então ouça, creia e viva. O ímpio, ele está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Aqui está tranquilo, dois tipos de pessoas. Pessoas que confiam em Deus e pessoas que confiam em si mesmas. E eu vou dizer mais para você, Abacuque, Deus diz. Pessoas que confiam em si mesmas, elas são envaidecidas. Abacuque, presta atenção, elas são orgulhosas.
Elas são soberbas, elas são infladas, cheias como um balão. Sabe quando está cheia de si? Sabe de tudo, sabe de toda a situação, controla, ela tem a palavra final, elas acham que são mais espertas do que todo mundo, elas acham que são melhores do que todo mundo, elas são sábias, elas são informadas, elas são perspicazes, mas a grande verdade é que todas elas estão erradas, segundo a palavra de Deus, porque os seus desejos não são bons. Então, alguns de vocês podem conhecer pessoas que dizem: eu não confio em Deus. Sabe por quê? Porque eu sou ateu. E eu sou muito científico. Então, eu sou muito racional. Eu sou empírico. Então, eu confio na ciência. Ok, você confia no método científico, o qual diz que você é objetivo, quando na verdade não é. Porque mesmo as experiências que você realiza no mundo científico é ocasionado por alguma razão emocional. Então, assim, desde o começo, você vai chegar à conclusão que você é muito subjetivo. Além disso, o método científico pressupõe que a sua mente funciona, que a sua mente corresponde à realidade, que os seus olhos veem, que o seu toque de mãos corresponde à realidade, mas você não pode provar isso. Então, até mesmo o mais puro cientista, ele tem fé, ele está confiando num pedaço de 3 quilos de carne que está entre 2 orelhas, né, no cérebro. Ele não pode provar, mas ele tem que confiar nisso. Ele tem que confiar. Então, é algum aspecto da fé. Então, o que eu quero dizer é bem simples. No fundo, de cada vida, aqui e lá fora, existe uma decisão de fé. Eu vou me apegar a essa religião porque eu confio nessa estrutura. Eu vou me apegar a essa filosofia porque eu confio no mestre que desenvolveu. Eu vou me apegar a essa investigação científica porque eu confio em todo o método acadêmico. E a pergunta que fica é sempre uma questão de fé. Você está confiando em algo. Só que a pergunta é: quem é mais confiável que o próprio Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Porque pode perceber, você conversa com um ateu vai empurrar o ônus da prova, dizendo: você que tem que provar que Deus existe. Eu não tenho que provar que Deus não existe. E sempre fica aquele empurra. Quem prova, quem não prova, quem prova, quem não prova. Mas espera aí, Jesus disse que era Deus. E Jesus viveu sem pecado. E Jesus nunca contou uma mentira. E Jesus disse que ele viveria. Jesus disse que ele iria para a cruz. Jesus disse que ele morreria, e Jesus deixou bem claro que no 3º dia ele ressuscitaria. Jesus falhou em alguma dessas coisas que ele disse? Não, ele cumpriu tudo o que disse. Por isso Jesus se tornou a pessoa mais confiável nessa terra. Então, quem é mais confiável que Jesus? E o que Deus está dizendo para Abacuque é simples: os justos viverão pela fé. Os justos viverão porque confiam em mim, e eu sou confiável. Eu sei de todas as coisas, eu sou eterno. Então, pessoas orgulhosas, elas confiam nas suas próprias mãos, em si mesmas, e elas são tolas, porque elas não são tão espertas como Jesus. Mas ele, Cristo Jesus, é inteiramente confiável. Então, esse é o grande tema do livro de Abacuque. Você pode confiar em você, ou você pode confiar em Deus. Todo o resto da sua vida será consequência dessa decisão. Ou você confia nos seus próprios meios, ou você confia em Deus. O resto é consequência do que você optou. Então, às vezes, a gente segue um caminho de autoconfiança. Nós achamos que nós somos bons. Nós achamos que nós somos corretos. Muitas vezes, dentro do ambiente religioso, a gente acaba achando que, nossa, eu sou melhor porque eu sou presbiteriano. E aquela pessoa não tem fé nenhuma. E aí você começa a colocar toda a confiança em você mesmo. Aí é um problema. Porque, na verdade, eu sou falho. Eu sou pecador. Ah, eu sou pastor, ok, mas eu sou pecador, e talvez o maior aqui, nessa noite. No Novo Testamento, se você fazer uma leitura assim, sobre as pessoas que se acham boas, você vai perceber que os piores pecadores são aqueles que eram moralistas, que achavam que tinham uma espiritualidade, pessoas que não mataram ninguém, não furtaram ninguém, não cometeram adultério, não roubaram, eram pessoas morais, eram pessoas devotadas, tinham um cargo alto no âmbito religioso, mas que eram, segundo as palavras do próprio Cristo, hipócritas, falsos, que segundo as palavras de Jesus em Mateus 23, viviam uma religiosidade completamente vazia, porque ao mesmo tempo que eles se gabavam de conhecedores da palavra de Deus, eles deixavam a viúva morrer de fome.
eles não se importavam com os pobres, eles não ligavam e ofendiam os marginalizados, ou seja, eles descumpriam toda a lei, esqueceram da justiça e da misericórdia. Então o que eles acabam fazendo no final de tudo? Matando Jesus. São eles que enviam Cristo para a cruz. Então os piores caras da Bíblia são religiosos. Aí eu comecei a entender uma coisa séria e profunda. O pecado gera orgulho. Orgulho é autojustiça e a autoconfiança. Eu estou bem sem Deus. Eu sou mais eu. Minha avó dizia algo parecido com, não lembro direito, mas era: quanto maior a altura, maior o tombo. Né? O orgulho precede a ruína. O ditado da minha avó é uma metáfora de um provérbio. Né? Quanto maior a altura, maior o tombo. Porque você vai se confiando tanto nos seus próprios meios e vai saindo fora do eixo de Deus, que a queda é inevitável. Só que quanto mais autoconfiança, mais envaidecido você é, maior é o tombo. Então, eu achar que eu estou bem sem Deus, eu sou mais eu. Aí Santo Agostinho, um dos líderes pais da igreja, ele dizia algo fantástico: a raiz de todo pecado é o orgulho. A raiz de todo pecado é um ego fora das mãos de Deus. Né? É a adoração a mim, ao meu centro, ao invés de Deus. Isso não mudou. Nós estamos no ano de 2019, estamos numa geração chamada secular, né? O momento da sociedade é o secularismo. O secularismo que não é uma atitude intencional de negar Deus, mas é deixar Deus de lado. Então Deus não é mais o centro do universo, quem é o centro sou eu. Esse é o perigo do secularismo. E por isso que o secularismo ele tem entrado inclusive nas igrejas, porque você vai deixando Deus de lado e vai colocando o homem no centro, deixando Deus de lado e colocando o homem no centro. Por isso que Paulo fala: tome o remedinho de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renove sua mente conforme a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então não se deixe, todo dia renove sua mente, renove sua mente, renove sua mente. É Deus, não é o homem. Então a verdade é que não existe ninguém bom, ninguém perfeito, só Cristo. É Jesus de um lado e todos os pecadores do outro, na qual nós nos incluímos. Né? Não dá para confiar em nós, só em Cristo Jesus. Aí olha o que a gente encontra lá em Romanos 1, versos 16 e 17. Não envergonhe do Evangelho. Agora é Paulo dizendo. Então são mais de 600 anos para frente do texto de Abacuque, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito lá em Abacuque: o justo viverá pela fé. O Evangelho é poder, é um poder que te faz pertencer a Cristo Jesus, é a salvação de todo aquele que nele, em Cristo Jesus, crê. O Evangelho é poderoso e te permite ser um filho amado do Pai. O Evangelho é a história sobre Jesus e não sobre mim. Então, se você quer pertencer a Jesus, o que fazer? Responda a essa pergunta, né? Dizendo: o justo viverá pela fé. Essa é a resposta: os justos viverão pela fé. Então tudo que eu preciso fazer é confiar em Jesus, é me entregar a Jesus, é deixar que esse Evangelho, que é poder de Deus, ele venha e molde o meu coração, trabalhe em mim, e que eu me torne então um cristão e pertença a Cristo Jesus. Então eu não preciso da falsa moralidade, eu não preciso mostrar ser espiritual, até porque o mostrar ser espiritual e não viver o espiritual é uma falsidade, né? É o que os hipócritas faziam. Então eu não preciso ser bom, porque eu não consigo ser bom. Eu não preciso ser religioso. Eu preciso, sabe o quê? Confiar em Jesus, viver em Jesus, ser de Jesus. Confie em Jesus e a justiça de Deus, ela vem sobre você como consequência, como presente dessa confiança. Então a gente precisa parar de confiar nas nossas próprias mãos e méritos. O caminho é confiar em Jesus.
O problema é que muitos de nós começamos a fazer coisas pensando alcançar a salvação, pensando alcançar o amor de Deus. Então a gente vai criando uma espécie de currículo gospel para a gente poder apresentar para Jesus depois, quando Ele voltar. Olha, Jesus, está aqui a minha passagem para o céu, que eu conquistei com as minhas mãos, que eu fiz, o que eu paguei, que eu frequentei tal igreja, que eu fui. E aí você acha que é sobre você chegar até Deus. Só que isso não dá certo. Porque no fundo você sabe que você nunca vai alcançar um padrão de santidade de Deus. Você não é perfeito. Então você erra. E quando você erra, você carrega daí culpa e dor. E aí você começa a correr e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque você confia no seu próprio esforço. E sabe por que isso é terrível? Que quando a gente confia no nosso próprio esforço, a gente percebe que a gente é imperfeito e a gente se desanima. Aí a gente se frustra. Aí a gente entra num ciclo ad infinitum de culpa e vergonha, chegando ao ponto de rasgar o coração, jogar tudo pro alto e gritar: Deus, eu não consigo mais, eu não consigo fazer isso. Aí é nesse exato momento que Jesus aparece e diz: sem problemas, porque eu consegui. Mas Deus, eu não sou bom o suficiente, eu descobri lá no meu coração que eu tenho desejos ruins, que eu tento, mas eu não acerto. Jesus diz: sem problemas, porque eu sou perfeito e eu me coloquei no seu lugar. Mas Jesus, mesmo assim, eu não consigo agradar a Deus. Jesus aparece e diz: calma, eu já agradei o Pai. Mas Deus, eu estou em débito ainda assim, olha tanta coisa que eu fiz, eu não acerto, eu erro hoje, eu sei que eu vou errar amanhã, então eu não mereço a tua salvação. Jesus diz: sem problemas, eu morri por você, está tudo certo. Se o problema é débito, o débito foi pago na cruz, é um presente que eu dou para as pessoas. Eu amo você. Então agora você entendeu que não é sobre pagar contas, é sobre graça, porque eu já cumpri tudo, você não me deve mais nada. Então pare de confiar em si mesmo, pare de confiar nas suas próprias mãos, confie na minha bondade, confie em mim. Pare de confiar na sua vida, confie em mim. Pare de confiar nos seus esforços, confie em mim. Largue a tua sabedoria e corra para mim, porque eu já cuidei de tudo, porque eu te amo, porque eu já realizei tudo que precisava ser realizado. Eu já reconciliei você com o Pai. O que você precisa é acreditar, é confiar e desfrutar dessa vida que você tem em Cristo Jesus. As palavras de Abacuque 2, 4 e Romanos 1, 17 é sobre isso. Fé, fé, fé. Confiar nele, não em você. E talvez você esteja nesse momento na sua vida numa batalha, numa grande luta, um tempo terrível para você. Abacuque diz: não jogue fora a sua confiança, não pare, porque o justo viverá pela fé. Não se encolha, não desista. A sua fé, ela deve ser como um maná, toda manhã novo, toda manhã fresco, porque hoje é diferente do que ontem e amanhã é diferente de hoje. E confiar em Deus ontem não é suficiente para te levar amanhã. Então você precisa confiar em Deus todos os dias da sua vida, porque as circunstâncias mudam, e essa confiança é algo contínuo. É conhecer a palavra de Deus, é amar o Filho de Deus, é dobrar o joelho para o que Ele diz e o que Ele quer, mesmo quando você não entenda bolhufas do que está acontecendo. Mas aí você vai confiar que Deus está no comando e que Ele é bom. Então talvez você esteja numa temporada extremamente difícil, ou uma temporada de decisão. Alguns querem se casar, estão procurando, né? Senhor, não é bom que o homem fique só. Cadê a minha amada? Cadê o meu amado? E está nessa insegurança. Alguns de vocês estão casados, mas estão dizendo: parece que eu não tenho a união que eu esperava. Senhor, o Senhor precisa agir. Alguns não podem ter filhos, estão lutando contra a infertilidade. Alguns de vocês têm filhos, a graça de filhos, mas os meus filhos estão tirando minha paciência, Senhor. Alguns de vocês estão com as finanças em situação delicada. Alguns de vocês estão com relacionamentos familiares quebrados.
Então, para você que está nesses tempos de luta, de escuridão, não deixe de confiar. Não deixe de perseverar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que vai valer a pena. Lá em Hebreus capítulo 10 diz que o justo viverá pela fé, ele será ricamente recompensado. Você pode até dizer, eu não vejo nada, eu estou em meio à escuridão. Então sabe o que você faz? Você continua confiando na palavra, porque a palavra é verdadeira, até você ver se tornar realidade. Fé é isso, primeiro você confia, depois você enxerga. A situação de Abacuque é essa, e ele diz, ok, eu vou confiar. Mesmo que tudo se acabe, eu vou confiar, porque não tem lugar melhor do que estar nos braços de Deus. É fácil confiar quando tudo está redondinho, né? Quando tudo está certo é uma maravilha, está dando tudo certo, é fácil confiar. Mas quando tudo está desabando, é aí que a nossa fé é testada, no sofrimento. E Deus quer que pessoas fiéis confiem nele. Por isso Deus permite que o seu povo passe por momentos difíceis. Que Abacuque estava passando. Por quê? Para que a sua fé seja construída e solidificada. Deus não é apenas poderoso o suficiente para acabar com todos os seus problemas. Guarde isso. Ele é grande o suficiente para permitir que você vença todos eles. Deus não é só grande para te tirar de uma situação de lamaçal. Ele é muito maior ainda para fazer com que você atravesse pelo vale da sombra da morte e vença no nome de Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Para você viver isso, você precisa confiar nele. O nosso desejo humano é sempre conforto, mas o plano de Deus, sabe qual é? É o fortalecimento da nossa fé. Essa é a mensagem de Abacuque. Essa é toda a mensagem da Bíblia. Confie nele e confie nele mais profundamente, mesmo quando tudo parece difícil. Então Deus vai moldando os nossos corações. Um coração que confia na graça, que entende que não é mais a gente que vive, mas Cristo Jesus que vive em nós, através de nós, e muitas vezes, apesar de nós, ainda assim ele vive. 2600 anos depois que Abacuque escreveu esse pequeno verso, essa frase continua impactando corações, porque Deus está salvando as pessoas, porque Deus está falando comigo, com você, nessa noite. É assim que Deus transforma, é assim que Deus cura, perdoa e redime todas as coisas. O justo viverá pela fé. Apenas continue confiando em Deus, até o momento que você verá as maravilhas que Ele tem preparado para mim e para você. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? A gente vai cantar novamente a canção O Meu Querer. Ela vai provavelmente nos acompanhar durante esse mês. E ela fala sobre essa confiança de viver direcionado, honrando e servindo Cristo Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os seus olhos, sejam os teus pés. Seja a tua graça.
refletir e praticar durante a semana. Esperar em Deus nunca é algo fútil. Esperar é caminhar. Em Deus é caminhar. Quando você espera, você vai para frente. Então a visão de Deus vai chegar no devido tempo. Então guarde isso no teu coração. Isso é um axioma, isso é um princípio bíblico. Esperar é caminhar. Esperar em Deus nunca é em vão. E para a gente praticar durante a semana, eu vou lançar o desafio de lermos um capítulo por dia do livro de Abacuque. Um capítulo de Abacuque tem 19, alguns 20 versos, assim, não dá 10 minutos de literatura. É tranquilo. Então, se a gente lê um por dia, de segunda a sábado, próximo domingo a gente vai ter lido Abacuque 2 vezes. Porque são só 3 capítulos do livro todo. Então, nós estaremos prontos para a próxima reflexão com a história completa sobre Abacuque. Nós teremos ainda mais 3 encontros, e esses encontros serão bem expositivos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para a gente se aprofundar nesse conceito de fé. Então é muito importante que você venha, esteja aqui semana que vem, convide seus familiares e amigos. Mas eu perdi o primeiro encontro. Gravamos, vamos colocar na internet, e como tem uma sequência de capítulos, não tem problema nenhum, pelo contrário, vai começar o capítulo 1 semana que vem, então chame os seus amigos, chame aquela pessoa que está numa crise de fé. Talvez você tenha que se chamar a si mesmo, nós temos crise de fé, né? Então venha para cá, traga alguém contigo e vamos refletir juntos. Amém? Eu quero passar alguns avisos importantes aqui. Amanhã, excepcionalmente, a gente não vai ter o nosso tempo de oração, que acontece todas as segundas às 19h30. Mas amanhã às 20 horas você está convidado a estar lá na Alameda Braga 910, no condomínio Vale das Laranjeiras, para você participar do momento de louvor e reflexão com os nossos jovens. Então vai acontecer às 20 horas. Então é interessante a igreja também olhar o que está acontecendo lá, ir lá, eu quero participar, vai ter um momento de culto, vai acontecer às 20 horas, um momento de louvor, e depois um momento de palavra com o Lucas Gonçalves. Rapidinho, para quem não tem medo de frio e que está disposto, como eu e minha esposa vamos fazer, daqui a pouco, às 20h30, lá nesse mesmo lugar, na Alameda Braga 910, a gente vai ter uma reflexão com o pastor Carlos Miranda, meu amigo profundo de jornada, de fé, de caminhada, de seminário, esposo da Débora Miranda e pai do Isaac. Nós somos tão amigos que ele fica me amolando, dizendo que ele já está preparando o Isaac para a Isabela. Eu não gosto muito dessa piadinha, né? Mas ele sempre brinca com isso. Ele é um amigo profundo, já esteve com a gente ontem no acampamento, e hoje às 20h30, daqui a pouco ele vai estar ministrando a palavra. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Espaço de Vida. A Igreja Presbiteriana Espaço de Vida, ela foi plantada e organizada no mesmo ano que a nossa comunidade. Nossa comunidade aqui em Indaiatuba e a comunidade dele lá em Jaguariúna. Também filhas e também netas da Chácara Primavera. Então ele vai estar com a gente daqui a pouco. Já chegou, já está lá no acampamento. Então você que está disposto, vamos lá participar também. Fica o convite. Vamos orar? Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos agradecer e orar ao nosso Deus. Vamos pedir que Ele nos dê confiança, mesmo quando nos falta confiança. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela Tua presença nesse local. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui e a gente teve o privilégio de ouvir a Tua voz por meio de Abacuque capítulo 2, verso 4, encorajando os nossos corações a depositar toda a esperança no Senhor, porque quando a gente coloca a esperança no Senhor, nunca é em vão, porque nós caminhamos quando esperamos no Senhor. Os justos viverão pela fé, e nós queremos viver por essa fidelidade do Senhor a nós. Obrigado, porque apesar de nós, o Senhor se mantém fiel. O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessas, e tudo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. O Senhor tem cumprido, e o Senhor tem planos bons e de esperança para a vida de cada pessoa aqui, de cada família representada, e para a vida da Tua igreja, Pai. Então nos ajuda, Pai, a confiar, mesmo quando nos falta confiança, Pai.
Nos ajuda a trilhar a jornada de fé, mesmo quando nós estamos com as vistas embaçadas em meio à escuridão. Que nós possamos crer que Cristo Jesus é a luz do mundo e dissipa todas as trevas. E que, crendo no Senhor, nós veremos as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nos ajuda a confiar, Pai, que a cada dia seja uma jornada de fé, uma jornada nova, uma jornada fresca, onde a fé do hoje é maior que a fé do ontem e menor que a fé do amanhã, e assim a gente possa crescer num processo de santidade, tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, a ponto de podermos dizer, a ponto das pessoas poderem ver em nós que não somos nós que vivemos, mas que é Cristo Jesus que habita em nós, que vive em nós, sobre nós e através de nós. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável, que não se pode medir, que vai de leste a oeste, de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, que a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vocês, não somente nessa noite, mas para todos sempre, até aquele dia maravilhoso em que Cristo Jesus retornará para nos buscar. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Não vá sem antes comer um bolinho, tomar um café e abraçar a pessoa que está ao seu lado. Então eu vou te dar uma mangueira para lavar o carro. É bom exercício. Eu tô desde ontem de manhã só dentro da cozinha, olha, o acampamento. Então lá tá quentinha, a gente não para quieta, né? E agora que eu tô sentindo que tá frio, mas ontem tava mais frio. tava, né? A hora que eu saí de lá dentro da cozinha. Eu cheguei cuidando da comida, que estava lá até agora há pouco. Exato mesmo. Vou dar uma vez e termina de criar o almoço, eu tenho que olhar Uma semana tá pensando que eu morri. Assim dá tempo de recarregar a energia até pra provar um pouquinho. Tomar um cafezinho. Esquentar. Vamos sim. A gente vai ficar lá, ficar no a gente vai voltar. Vem claro, vem claro. Eu acho que a gente vai direto. Vamos sempre pro bom
Não,